Como pintar uma residência? Em primeiro lugar, cubra todos os móveis. Se não puder retirá-los do ambiente, junte-os ao centro e cubra-os todos, certo? Em segundo lugar, retirar o espelho das tomadas, que aí você não vai manchar os espelhos, né? E vai poder pintar em volta com um acabamento muito melhor. Depois, tape os buracos que se encontram na parede. E quando houver bucha, procure empurrá-la para dentro, não tirá-la para fora, para que ela preencha já o espaço aí desse buraco. Lixe em volta, sopre para tirar a poeira e preencha novamente com uma massa corrida. Os pregos devem ser retirados das paredes, não puxando, mas de forma a rodá-lo, certo? Para que ele não arrebente a parede. Assim, ele sai sem estourar as laterais do reboco. E você pode limpá-lo também e preenchê-lo normalmente. Então aqui vai se proceder da seguinte maneira. Aqui onde tem os buracos de parede, você vai limpar para tirar a poeira, né? Dar uma limpadinha com um pincel seco. Posteriormente, vamos estar molhando com um pincelzinho menor, né? Para poder aderir a massa, né? E aplicar a massa corrida, certo? O buraco ele vai fechar plenamente, dá uma forçadinha quando passar, para ele poder aderir totalmente. E aí você espera secar e espera mais ou menos um dia, porque geralmente o buraco, quando ele é muito grande, ele costuma afundar, aí você complementa, entendeu? Como foi o caso desse buraco aqui pequeno aqui, ó, que eu fiz ontem, e depois o próprio furo, né, com a pressão ele puxa a massa para trás. Aí você vem e complementa e a parede vai ficar lisinha novamente, tá certo? Isso deve ser feito em todos os furos da parede, todos os locais onde haja furo, deve ser feito isso, né, para poder ter uma aderência completa aí da tinta na parede. Aqui eu tenho o caso da trinca na parede, vendo? Ela se estende. Nessa trinca, no caso, é necessário o mesmo procedimento que foi feito com os buracos de prego na parede. É necessário abrir a trinca, né, e preenchê-la de massa também, né? Não abrir muito não, uma espessura pequena, tá? Nesse caso aqui eu usei um removedor de rejunte, né, que é uma ferramenta muito boa, você tem um apoio bom para poder cortar isso, né? Mas você pode, com uma chave de fenda, uma outra peça aí qualquer que você pode estar improvisando, para estar abrindo esse buraco aí. Não é necessário afundar muito, né? Mas esse aparelho é ideal porque ele te dá um apoio muito bom, né? E aí procura forrar o chão direitinho aí, para não ter posteriores reclamações aí no final, quando a casa estiver toda pintada, você poder assistir o seu futebol aí sem a patroa tá te xingando, reclamando aí de resíduos aí de marcas que ficaram no piso aí. Outra dica importante é vocês estarem passando um pano nessas partes aqui onde embolorou, onde criou mofo, né? As partes mais úmidas aqui é onde fica o sofá, pega pouca ventilação. A resolução não é muito boa da câmera, mas tem alguns pontos pretos, né? Isso aqui é em função do mofo, do bolor, a umidade, né? Então procura passar aí um pano úmido, uma mistura de aí 3x1, né? Uma parte de água, uma parte de água sanitária e 3 de águas, aí uma mistura leve para estar limpando, para depois a tinta não estar soltando, porque ela vai aderir nesse bolouro, nesse mofo, né? E depois ela vai soltar.
E aí é o maridão que vai pagar o pato depois. Ou aí o próprio trabalhador aí, o pintor no caso, que vai estar pintando sua residência aí, que vai ser responsável, mas ele já tem que saber disso, né? Se for um profissional treinado aí, ele já tem que saber disso, né? Procura limpar também quando tirar os espelhos aqui em volta das tomadas. Costuma acumular muito resíduo aqui nessas tomadas, né? Como é o caso, né? Aqui em volta da lâmpada, mesmo aí você sendo uma doméstica aí de qualidade, mas você não vai ficar tirando espelho de tomada para tá limpando todo dia a casa, né? Então quando tirar o espelho, procura passar um panozinho úmido aí em volta, porque sempre junta uma sujeirinha, né? E outra coisa importante é limpar toda a parede antes de estar passando a tinta. Porque se a parede empoeirada vai juntar resíduo, né? E aí a tinta não vai aderir bem. Depois vai soltar aquelas cascas, né? Então procure passar aí um pano úmido, já não precisa ser no caso com água sanitária, um pano úmido aí para estar limpando essa parede de resíduo. Outra dica importante é estar colocando aqui sacolinha, aquelas sacolinhas de mercado, algum papel, para estar isolando as tomadas, entendeu? Para não ficar desse jeito. Depois o maridão, o pintor, vai pintar, passa o rolo direto, vai sujar, vai deixar as tomadas aí todas manchadas, né? E aí depois ele vai assistir o jogo, vai tomar uma cervejinha e não vai limpar as suas tomadas, entendeu? Então a patroa fica no pé aí para estar cuidando disso aí, para não gerar briga e não gerar atrito entre o casal aí. Bem, agora é o seguinte, parede já preparada, lixada, buraco tapado. Agora vamos começar a pintura. E a pintura você começa de que jeito? Fazendo primeiro as faixinhas laterais você vai fazer. Tá? Vai pegar um pincel mais ou menos largo e fazer uma faixinha mais ou menos do que? De uns 4 dedos mais ou menos. Entendeu? Por que essa faixinha? Para quando você vir pintando com o rolo não ficar batendo na parede aqui e não respingando toda a parede. Entendeu? Então você vai fazer essa faixinha. Isso em todos os cantos, em todos. Essas partes assim que você vê que está meio preto, meio manchado, já dá uma mãozinha também para quando a próxima vier já ficar mais reforçado. E depois quando vier com o rolo, essa faixinha já impede de você ficar batendo o rolo na parede, certo? Bem, agora é a melhor parte, é começar a pintura, né? É necessário uma bandeja para vocês estarem colocando a tinta, né? A bandeja é baratinha, né? E procure deixar a tinta sempre à sua frente, nunca atrás, né? É um erro meio comum. Você vem andando, tropeça na tinta, pronto. Piso coberto, né? Como sempre. E aí você vai levar o rolo no teto e procurar espalhar a tinta. Dá uma espalhada boa para quê? Para ele poder aderir à parede e não ficar respingando. E depois você pinta. A primeira mão não precisa ser num sentido só, ela pode ser para lá, para cá, como você achar mais conveniente. Já a segunda mão ou a terceira que você der, é necessário que ela tenha um sentido só, entendeu? Para não apresentar falhas, certo? E importante, materiais adequados. Você vai estar usando uma tinta látex, você vai comprar um rolo para tinta látex, pincel para tinta látex. Não vai naquela conversa que o pincel para látex serve. O pincel para tinta esmalte não serve para tinta látex. Por quê? Se você começar a usar o pincel aqui para tinta esmalte, o que vai acontecer? Ele vai começar a soltar, a desfiar os pelinhos, entendeu? E vai começar a ficar grudado todo na sua parede, no seu teto. Então tem que ser o material adequado. Nada de ir na conversa de vendedor, que leva esse mesmo, ou então vou aproveitar esse aqui que está mais barato. Isso não dá certo, vai ficar um serviço mal feito, de má qualidade, e toda vez que você deitar no sofá, você olhar para o teto, você vai lembrar daquela sobra do pincel mais barato, tá certo? Então eu vou dar continuidade aí, para ver como é que fica. Agora eu vou explicar para vocês como fazer a barrinha da parte de cima, tá?
Essa barrinha tem que ter muito cuidado. Por quê? Porque senão você encosta o pincel na parte de cima e aí pode estar melando aí o teto, né? E aí é dois trabalhos, né? Repintar, limpar. Então procura levar o pincel sempre assim na horizontal, certo? Sempre na horizontal. Para quê? Porque se você for pintar dessa forma, os pelos do pincel vão pegar aqui no teto, entendeu? Vai estar pegando aqui, ó, vai bater em cima. Então o ideal é que isso não aconteça. Então sempre, ó, sempre na horizontal e depois puxa para baixo e completa. Aqui tem que ter um pouco de paciência e muito cuidado aí para não sujar o teto. Já fiz essas barrinhas todas aqui, né? E agora é só começar a pintar. Tem que fazer isso em todos os cantos. Tá vendo? Nas tomadas também, todos os cantos. No rodapé aqui foi feito. E muito cuidado. E na hora de pintar com o rolo, não passar novamente o rolo com tinta aqui em cima, entendeu? Procura passar aqui sempre na parte que não foi pintada. Por quê? Como aqui já está com uma mão, você vai pintar, você vai vir com o rolo, você vai passar uma outra demão em cima. Então vai acabar ficando com duas mãos. Sempre uma mais vai ficar aqui e vai ficar mais escuro. Então procura não entrar muito em contato aqui, passa rente aqui, mas não passa totalmente em cima, certo? Outra dica é o seguinte, procure passar várias vezes o rolo, né, porque você está aqui de baixo, está achando que lá em cima está tudo bonito, tudo bem. Mas não é porque passou uma vez e já está bom, não. Tem que passar várias vezes, lambuzar bem a parede, né? E outra coisa, deixa sempre aqui o cabo de vassoura, de rodo que você for usar, sempre ele solto, procura não pregar ele, não. Por quê? Porque vai chegar aqui, eu estou no meio da parede, e vai chegar uma hora que o cabo vai me atrapalhar. Então daqui para baixo, eu retiro o cabo e começo a fazer sem o cabo, que vai me causar menos transtorno, né, e mais rapidez, certo? Então pessoal, aqui é para ver como é que ficou o final dessa obra, né? Estava azulzinha no começo, ficou tudo bem marronzinho, bem pintado, bem acabado na medida do possível. Não está aparecendo mais trinca, mais rachadura, foi tudo tapado. E é isso aí. Eu usei uma tinta acrílica fosca, né? É uma tinta lavável, sem cheiro, mas a parte do sem cheiro, essas tintas eles falam que não tem cheiro, mas sempre acaba ficando o cheiro no ambiente. A diferença é que some mais rápido o cheiro, a única diferença é essa, entendeu? Aí você fala, por que eu usei uma tinta fosca, não usei uma tinta acrílica brilhante, por exemplo? Porque as minhas paredes são muito irregulares, né? O acabamento não foi dos melhores, né? E aí o que acontece? Se você usa uma tinta acrílica brilhante, ela vai acontecer o que? Ela vai destacar muito os defeitos da parede, vai aparecer muito. Então a gente procura usar a tinta fosca, que é para não aparecer tantos defeitos. Mas se você tem um acabamento em gesso muito bonito, você pode estar usando a tinta brilhante aí, né? Isso aí é mais para fazer correções. Essa tinta é uma tinta muito boa porque ela realmente corrige muitos pontos aí negativos da parede, tá? E é isso aí, qualquer dúvida pode estar aí dando uma curtida no canal aí, entrando em contato, e eu posso estar respondendo aí posteriores dúvidas, certo? E um bom trabalho aí, um bom divertimento aí, porque a pintura, fazendo com prazer, ela se torna um ótimo divertimento. Até mais.